Olá pessoal, bem-vindo ao segundo bloco do programa Franquias em Foco, um programa que fala de oportunidades de negócio no mundo do franchising. Mande sugestões de pauta para o programa no www.franquiasemfoco.com.br e também faça perguntas aqui embaixo da tela que a gente responde aqui ao vivo. Tenho várias perguntas que estão chegando aqui que eu estou incluindo no meio do bate-papo. Quero agradecer aqui o José de Oliveira, de João Pessoa, está sempre acompanhando o programa, Edgar Alves de São Paulo, a Eliana Santos do Paraná, o Ricardo Almeida, que fala dos Estados Unidos, que está lá ganhando dinheiro para vir aqui investir no Brasil em franquia. Obrigado a vocês que estão aí prestigiando o nosso programa. Esse programa é feito para você que busca uma oportunidade em franquia para empreender, né? Você sabe que franquia é uma forma muito mais segura de você empreender e ter sucesso, né? Basta analisar aí as taxas de mortalidade de empresas no Brasil, que o Sebrae mostra, e franquia, né? A taxa de sucesso de franquia é incomparavelmente maior. Lembrando que você que quer comprar uma franquia, pesquisa se o franqueador tem um know-how, se ele é uma empresa associada à ABF, não é? Associação Brasileira de Franchise, e se ele tem realmente experiência, know-how para estar passando para você. No próximo programa Atendendo a Pedidos, eu vou dar aqui várias recomendações de livros de franquia aqui no Brasil. Tem livros clássicos aqui, livros muito bons. Eu vou dar algumas dicas semana que vem, 3 ou 4 livros que você tem que ler para você se ligar aí mais no mundo do franchise. Tudo bem? E agora no segundo bloco. No primeiro bloco a gente teve uma entrevista muito legal, confere lá. A gente falou com o Esteves dos Santos sobre franquia no segmento de serviços, aí Oficina Brasil. Você que é ligado em automóveis, você que gosta de automóveis, de serviços na linha automotiva, não confira aí o primeiro bloco e vai ver essa oportunidade muito legal, bate-papo lá com o Esteves que ele vai te dar toda a orientação. E agora no segundo bloco, para falar de franquias no segmento aí de bags, né? Eu tenho a honra de receber aqui o Salvatore Privitera. Privitera, é isso? Tudo bem, Salvatore? Tudo bem, querido. O Salvatore, ele é italiano, ele é um empresário, né? E ele é o sócio fundador da Bag News, que ele vai falar um pouquinho para nós o que é essa oportunidade de negócios, né, no segmento aí de bags. Bom, antes até mesmo de falar dessa oportunidade, eu vou falar um pouquinho sobre o Salvatore. Ele é italiano, ele reside no Brasil desde 1968, ele é formado em economia pela Universidade de Roma, na Itália, tem pós-graduação em marketing e public relations, foi durante 30 anos executivo de importantes multinacionais como Montedson, Fademac, eu não sei pronunciar o nome aqui, eu vou pedir para ele falar, Saint-Gobain, esse eu sei, na Itália e no Brasil. Quer dizer, várias funções executivas em empresas de conceito internacional. E desde 2009 é sócio fundador da Bag News. Bom, Salvatore, eu queria começar perguntando para você falar um pouquinho da tua história de vida e depois, já na sequência, falar da criação da Bag News. Bom, a minha história de vida, evidentemente, começou na Itália, me formei na Itália, comecei minha vida profissional na Itália e quando estava na Montedson me foi oferecida uma oportunidade de vir para o Brasil, para montar um departamento de marketing aqui no Brasil. Aí, vim com um contrato internacional pensando de voltar, aí acabei gostando do país, me envolvendo até pessoalmente, sou casado com uma brasileira, enfim, aí decidi ficar. Aí o resto da minha vida profissional e pessoal se desenvolver aqui no Brasil. Você sabe que tem uma pesquisa da Embratur que todo estrangeiro quando vem para o Brasil fazem uma pesquisa do que ele quer ver aqui no Brasil, do que ele espera encontrar. Então ele fala das paisagens bonitas do Rio de Janeiro, ele fala de um monte de 5 pontos que ele espera ver no Brasil. E depois, quando ele vai embora, fazem uma pesquisa do que ele mais gostou. E número 1 é o povo. Sim, sem dúvida. Olha que coisa, sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, o brasileiro é um povo que, né? Se cativa, recebe melhor do que outros povos, isso não tem dúvida. Muito legal. Bom, muito interessante. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós, quer dizer, depois de toda essa experiência em marketing, em grandes empresas, multinacionais, surgiu a ideia da Bag News. O que é a empresa Bag News? Veja, a ideia, eu sou sócio, a ideia, para ser honesto, não surgiu em mim, surgiu no meu sócio. No teu sócio? A Bag News não é uma sacola, é uma mídia. O próprio nome, sacola é jornal, uma mídia. Então, houve uma reflexão em 2007 do meu sócio, Osmar. Era um momento no qual havia dois inputs. A falta de mídia regional, porque aqui em São Paulo, com a cidade limpa,
começou a desaparecer o outdoor, a panfletagem nas esquinas era proibida. Então, enfim, havia um mercado para uma mídia regional nova. E, paralelamente, havia o problema da sacola plástica. Então, havia uma certa rejeição, começou toda essa campanha, né? Tanto a nível federal, estadual, municipal. Então, a ideia é uma sacola de papel, ecologicamente correta, que se torna um veículo de mídia. Então, a sacola veicula mídia regional, mídia de determinados bairros, numa região determinada, num município pequeno, ou uma parte de uma cidade grande, é distribuída gratuitamente em ponto de distribuição selecionados. Isso é uma das forças da Bag News, quer dizer, são livraria, revistaria, banca de jornal, pet shop, loja de oportunidade, enfim, tem uma distribuição dirigida e capilar. E quem paga, evidentemente, alguém tem que pagar a conta, é o anunciante que se beneficia, né, com a sua propaganda exposta em lugares selecionados. Muito bom, parabéns pela ideia. Uma curiosidade para quem está assistindo a gente, eu aprendi esses dias com a professora de inglês. News, para quem não sabe, são a sigla News, são os pontos cardeais dos Estados Unidos. Norte e West, né? Sim. Então, muito legal, não sabia disso. E agora, um detalhe aqui. Parabéns pela ideia. Tem dado resultado? Funciona? Sim. Veja, funciona a nível de comunicação, em todos os níveis. Por exemplo, no nível ecológico, a Secretaria do Verde do Meio Ambiente em São Paulo, por exemplo, adorou. Nós usamos o selo dela, nos admitiu naquela campanha, não sou de plástico. Quer dizer, isso dá uma conotação, não só a mídia simpática, a pessoa recebe uma mídia que é utilidade. Você, qualquer outra mídia, um jornal, um panfleto, uma revista que recebe, a utilidade termina naquele momento que você olhou, viu, né? A sacola, ela tem um uso, tem um aproveitamento, ela é reutilizável, então a mídia é muito simpática. Entendi. E a decisão de um empresário em trabalhar com essa mídia, quais seriam os argumentos? Já eu vi coisas bem interessantes para começar a trabalhar com essa mídia. E existe uma forma dele medir isso através de branding, de marca, alguma coisa? Como é que ele faz, primeiro, para decidir se deve investir ou não, e segundo, para medir isso? Bom, decidir é porque no nível subliminar há uma conotação positiva da propaganda dele. Quem anuncia na nossa sacola é visto como uma pessoa preocupada com o meio ambiente, simpática, uma pessoa socialmente envolvida. Então isso, de fato, traz um retorno em termos de imagem. Como você sabe, na propaganda a medida é dada através depois do retorno, que, né, ele se percebe, porque às vezes por ser uma mídia diferente, porque é diferente, aí a pessoa fala, eu vi aqui, eu vi na sacola, eu vi, então nós temos um índice de repetição dos anúncios que mostra que... Né, e você sabe que a minha esposa, ela coleciona sacola de papel, e com a marca e tal, e ela põe aquela sacola ali, aí... Eu tenho uma neném pequena, põe a roupa ali, vai para casa da sogra, então usa aquela sacola 20 vezes. E a marca então está correndo ali. Quer dizer, você tem um outdoor ambulante que anda, todos os anúncios são de capa, porque isso também é uma das vantagens. Você não precisa folhear uma revista para ver o anúncio. Bate o olho, está lá. Entendi, muito legal. Quer dizer, e hoje a Bag News, ela tem trabalhado com que perfil de franqueado? Bom, nós como definimos um perfil inicial, provavelmente a nível quase que interno, assim, no início não conseguimos seguir à risca aquele alvo, atingir aquele alvo, o que estamos fazendo agora. Por quê? A franquia nova, ela evoluiu, no início tínhamos menos a oferecer, por exemplo, o nosso veículo era 2 cores. Por quê? Porque era difícil encontrar uma sacola econômica em papel em 4 cores. A gente ainda não tinha sido filiado na BF, nós conseguimos, fomos admitidos como associados o ano passado. Então tudo isso, enfim, nos fez crescer um pouco, melhorar o que nós temos para oferecer para o franqueado e nos dá força para definir e cumprir a nossa definição. Veja, a nossa é uma franquia com investimento mínimo. Depois provavelmente vai me perguntar números, vou lhe dar. Investimento é mínimo. Então, a franquia para jovens. Entendi. Eu pessoalmente enxergo ela como o início do empreendedorismo, o acesso de um jovem ao empreendedorismo. Ele não tem, às vezes, dinheiro
para entrar numa das grandes franquias, mas isso é acesso. Depois ele pode crescer dentro da própria franquia. Então, evidentemente, o candidato ideal é jovem, tem que ter disponibilidade para o trabalho de venda externa, porque publicidade se vende visitando gente, não tem como. E, além dessa disposição, enfim, ter uma simpatia, enfim, um mínimo de capacidade de relacionamento. Esse é o perfil ideal. Inclusive, agora todas as nossas campanhas, toda a nossa comunicação é voltada para este tipo de franqueado. Muito interessante. E, quer dizer, o jovem, que tipo de preparo e treinamento se prevê para capacitar esse franqueado a desenvolver o trabalho? Nós, veja, como eu digo, não precisa ter uma experiência específica, o cara é jovem, em termos de venda. Às vezes tem um mínimo, mas pode ter uma propensão. Nós damos um treinamento teórico, o nosso modelo é muito simples. Se percebe, a pessoa às vezes fica, é uma ideia que eu já tive e tal, é um negócio extremamente simples. Então nós temos um treinamento teórico que dura 2 dias e depois temos um trabalho de campo com um franqueado para validar os pontos de distribuição, definir a estratégia comercial. Isso fazemos em loco. A duração depende do tamanho, do grau de dificuldade dele na região, mas isso é feito em loco. Entendi. E o público-alvo dessas sacolas são lojas para o público A, para o público B, C, D, quer dizer, quais são os clientes potenciais para o produto? Veja, em geral, o nosso alvo é o melhor público da região. Se você tem uma região que tem um público B e C, a nossa sacola é distribuída nas lojas, nos estabelecimentos comerciais que atendem o público B. Se é uma região C e D, a gente busca o nosso público, sempre a camada mais alta da região. Entendi. Onde nós distribuímos. Interessante. Agora, como é que é definido o tipo de mensagem? Isso o franqueado ele alinha com a empresa? Existe alguma estratégia de comunicação, como o AIDA lá, o atenção, o interesse dele? Existe alguma estratégia para chamar a atenção no visual? Como é que é a produção do trabalho para realmente chamar a atenção de quem está levando a sacola? Veja, é uma mídia impressa, uma mídia regional. Então, muitas vezes o anúncio é pronto, o franqueado tem a sua agência, a agência, em função da mídia, é uma capa de revista. Então, a mídia, ela já define o anúncio. Muitas vezes, o comerciante brasileiro, ou pequeno, ele não tem essa estrutura. Aí que entra a franquia, quer dizer, o nosso franqueado recebe um desejo, um layout, um texto, e aí nós temos uma estrutura nossa de designers que cria o anúncio para ele. Ela prova, vê se aquele anúncio que ele tinha na cabeça é o que é veiculado. O nosso suporte, depois, no decorrer da vida da franquia, é elaborar os anúncios, melhorar, editorar a sacola e supervisionar a impressão. Esse é o nosso trabalho. Não, perfeito. Então, quer dizer, a pessoa que quer ter uma sacola ali, ele tem que conta estar com o numa serviço. sacola. Ele pode ter um anúncio, um dos 20 anúncios, mediamente, numa sacola, nós temos 20 anúncios de tamanho variado, né? Entendi. Às vezes nós temos um empresário que ele tem uma necessidade específica, inauguração de loja, um lançamento, ele quer fazer uma sacola só para ele. Nós fizemos isso com sucesso, inclusive em São Paulo, nós criamos para ele, e o que é importante, nós distribuímos, nós não fazemos sacola para ele distribuir, nós distribuímos a mídia nos lugares onde ele vai captar clientes para a loja dele. Agora eu entendi até mais, quer dizer, a sacola não é para ficar no estabelecimento dele para comprar um produto, põe dentro da sacola. Não. É um veículo de comunicação útil para a população. Sim. Que vai realmente entendi, muito interessante. Eu tinha imaginado que ficava no ponto. Nós temos um anunciante inteligente que ele usa sacola na loja dele, mas não quer a nossa sacola. Fala, não, eu prefiro que vá em outras lojas porque quem vem aqui já me conhece. Então, eu quero que ele me conheça. Então, se ele vai numa outra vez, meu nome, aí ele vem aqui comprar. Interessante. E essa estratégia de definição dos lugares que faria a distribuição? O nosso franqueado é treinado. Que é é o coração, É o coração do negócio.
É o coração do negócio. Porque isso aí capta clientes potenciais, muito interessante a ideia. Então, isso não só é treinado, como depois a implantação, os finalmente, somos nós que fazemos. Um executivo nosso vai no lugar, na cidade, no bairro, onde tem o franqueado e ajuda ele a montar com assertividade, com qualidade. Ah, entendi. Quer dizer, eu diria que a sacola é apenas, talvez, um instrumento, porque a inteligência do negócio está toda a estratégia de comunicação, de posicionamento e muito legal. Bom, e quais são os diferenciais da Bag News? Por que contratar a Bag? Por que a pessoa não contrata uma mini gráfica, manda fazer sacola e põe umas pessoas para distribuir? O que ele ganha trabalhando com a Bag News? Custo. É custo. Quer dizer, a pessoa não tem a expertise. Nós temos uma expertise de distribuição. Você citar aqui é uma franquia, uma loja de uma grande franquia, e inaugurar seu ponto. Aí nos pediu de fazer isso. Nós fizemos 2 distribuições de 10 mil sacolas na região onde ela achava que tinha os possíveis clientes, em estabelecimentos comerciais, banca regional e tal. Na inauguração tinha fila. Então, se ele tivesse feito sozinho, não sei se ele teria condição de alcançar esse resultado. Agora, Salvatore, é muito interessante. E as pessoas que querem investir num projeto como esse, para saber quantas sacolas vão ser feitas, quer dizer, todo o dimensionamento do projeto... Aí é um formato. O projeto é dimensionado. Normalmente nós escolhemos, a pessoa tem que atuar, ao menos inicialmente, numa região que comporta a distribuição mensal de 10 mil sacolas. Estamos pensando em termos de mídia regional. Então é o tamanho, se não deixa de ser uma mídia regional. Se for muito maior a distribuição, começa você a pegar bairros onde um comerciante não atende os clientes de outro lugar. Entendi. E esse negócio da Bag News é uma inovação? Tem players no mercado? Eu queria que você falasse um pouquinho desse mercado. Não, é uma inovação. Quer dizer, a sacola existe, né? Agora, a sacola como veículo de publicidade de terceiros é a nossa inovação. Inclusive temos uma patente requerida de modelo de utilização, que a sacola não dá para patentear. Agora, usar a sacola como mídia regional, aí essa é a nossa propriedade intelectual, né? Isso, é a diferença dela. E é toda a diferença. E eu queria falar agora um pouquinho dos números, quer dizer, a gente conversou um pouquinho lá do perfil e tal. Quais são os números para investir nesse negócio? Dá para trabalhar home office? Tem que ter um escritório, secretária? Como é que funcionam os números e a estrutura para operar? Bom, os números é uma franquia de baixo custo. Uma franquia que demanda mais trabalho do que capital. Então, o investimento inicial é de R$25 mil, que envolve a taxa de franquia e a implantação da franquia. Não precisa escritório. É totalmente home-based o trabalho. O nosso franqueado tem que ter um telefone, um celular e uma condução qualquer para ele poder visitar os clientes. Só isso. Nós cobramos que não é um royalty, nós cobramos uma taxa que chamamos de suporte técnico, porque nela incorpora um pouco dos nossos custos, porque qualquer franquia tem custos. Claro. Mas basicamente remunera o suporte técnico que nós prestamos na edição das sacolas, no tratamento dos anúncios e na edição da sacola, que é de R$600 por mês. Quer dizer, é uma franquia de capital mínimo. Acessível. Acessível. Por isso que é para jovens que querem começar. Agora, demanda, entusiasmo, trabalho, a pessoa tem que se dedicar a visitar a clientela, isso não tem como. Entendi. E esse investimento inicial de em torno de R$25 mil, um franqueado médio, não acima da média nem abaixo. Prazo médio de retorno de um franqueado médio, vocês estimam em quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Muito bom. Bom, tem aquela pergunta clássica que eu faço no finalzinho do programa, né? Olhando para aquela câmera, falando para mais de 15 mil pessoas, Salvador, por que adquirir uma franquia da Bag News? Porque o investimento inicial é mínimo, comparado com a maioria das outras franquias. Tem um rápido retorno, consideramos que 1 ano até menos é um retorno muito rápido. É uma ideia inovadora e ecologicamente simpática. O nosso franqueado é uma pessoa reconhecido
por esse aspecto, pela sua colaboração com a ecologia, com o meio ambiente. Muito bom. Parabéns, realmente uma ideia bastante simpática, uma ideia bem interessante. A gente está chegando no finalzinho da entrevista. Salvador, e para o pessoal conhecer um pouco mais a sua oportunidade de negócio, como que faz? É só acessar o site www.bagnews, Bagnews em inglês, mas bagnews.com.br. Muito bom. Bom, eu quero agradecer, realmente uma entrevista muito legal, uma ideia inovadora, né? Realmente para você que é comerciante, para você que quer inaugurar o seu estabelecimento, até mesmo uma franquia, você que quer trabalhar a sua marca ali nos locais que são foco, uma ideia realmente inovadora. Eu não conhecia esse projeto e ainda contribuindo com o meio ambiente. Lembrando aqui que da minha experiência pessoal, alguém que usa uma sacola de papel, usa aquilo ali em 10 lugares que vai, 20 e até quanto durar a sacola. Parabéns pela ideia, uma ideia muito especial e pela simpatia da entrevista. Obrigado. É isso aí, pessoal, quero agradecer a você também que está nos acompanhando aí. Obrigado pelas sugestões de pauta. Quero agradecer o pessoal da assessoria aqui de imprensa, comunicação, sempre trazendo oportunidades interessantes, boas oportunidades para você que quer investir, e agradecer a você que está aí sempre acompanhando a gente, prestigiando o programa, mandando as suas dicas, as suas sugestões. Obrigado, fique com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá.